Hoje, gente, primeiro, acho que todo mundo que está aqui conhece bem já a Gabi. Por quê? Porque eu falo muito, né, sobre ela, que já fiz alguns cursos, especialmente, né, convidei a Gabi hoje, né, Gabi, convidei você hoje, especialmente por um motivo. Por te considerar a rainha da inovação. A Gente, eu própria. amei! Eu amei esse título. E eu costumo dizer sempre, né, para todas as pessoas que eu elogio ou que eu crio um título, né, para elas, que é muito, muito, muito especial isso. Eu falo assim quando eu sinto realmente, né? Nossa, Então, então eu já você. tenho o meu. Glórias. Ah, não, não é mais Rainha Elizabeth, agora é Rainha da Não, Inovação. sempre foi rainha, né? Já foi Elizabeth agora. Sempre. Mas assim, para explicar um pouco, né, até para você mesma ter um fundamento do motivo disso, Uhum. que eu acho que eu já até mencionei algumas vezes para você, mas para que as pessoas venham saber também, ficar sabendo, né, o motivo desse título aí, é que quando eu fiz os cursos de Theta Healing, quando cheguei em você, eu já tinha feito com 4 cursos, com 4 instrutores diferentes, né? E a gente sabe que os cursos tem um padrão, né? Seguem um Uhum. padrão, inclusive de Tem valores e um tal, roteiro, né? Uhum. tem tudo isso. E quando eu cheguei no teu curso, após ter feito os cursos com os 4 instrutores diferentes, eu senti, né, tudo que você trouxe de inovação para algo que eu sempre vi e que não é, né, uma crítica também para ninguém, para os demais, mas para explicar realmente o que eu senti em relação a você, em relação ao teu curso, a esse poder de inovação mesmo, de se reinventar em algo que é muito básico, assim, é um padrão, segue um padrão. Então você vê assim, ó, quebrando todos os paradigmas a partir do Adoro. momento que eu entrei no seu espaço, né, naquele espaço que eu fiquei encantada, achei maravilhoso tudo que tinha lá. E me entregaram, gente, foi assim, me entregaram, você nem estava ainda, né, não tinha chego e tal, a tua equipe entregou uma garrafinha, veio aquela garrafinha de Porque a vidro, gente não trabalha com menos. detalhe, uma garrafa de vidro escrita que tem 300 ml de amor incondicional, ou seja, já estava ali com download de amor incondicional naquela água já para começar, né? Aquele curso. E aí, depois disso, a bolsa, né? Que tem uma frase também que é incrível. E todos aqueles acessórios e lápis e borracha, pensado com todo carinho, sabe? A gente se sente assim, de verdade, num lugar, assim, num ambiente acolhedor, né? Numa situação, assim, especialmente acolhedora. Então, é por isso para começar, tá? Só o início do Rainha da Da Inovação inovação. é por isso. Eu tô falando da motivação já, porque a rainha da motivação sou eu, meu amor. Eu descobri isso hoje. Então, Gabi, eu fiquei imaginando como seria no curso online. Como Sim. seria você, né, tentar inovar com tudo isso, né? Tudo isso que você faz, essas inovações que você traz, né? Não só em relação a essas coisas que eu falei, mas o curso num todo, né? A tua maneira, a tua didática é muito diferenciada, pelo menos para mim foi, para as pessoas que eu levei depois, que eu indiquei também, ficaram assim maravilhadas. E mérito todo teu, lógico. E eu queria saber como que foi para você no curso online. Se Sim. teve essa possibilidade, né, também de inovar, porque infelizmente não estive lá como assistente. Ainda não, Então, calma, ainda terão muitas daqui a oportunidades, pouco. né? Então, quero saber, né, como foi, o que que isso trouxe para você de desafios. Pode ter algum, pode ser Uhum. que tenha sido um desafio,
pode ser que não, né? Pode ser que para você Uhum. foi o que você já esperava, porque você já foi uma das primeiras. Eu pesquisei isso, você foi uma das primeiras, se não a primeira no Brasil que fez o curso online, né? Eu vi que tem Uau, muita adoro, gente, adoro. aham, tem muita gente que vai fazer ainda, né? Tá marcando mais para o fim do mês. Então você foi a pioneira, né? Você já parece que estava esperando já Tá, não, aparecer. eu tava ali mandando e-mail pra Brand todo Sim. dia. E Então, aí? Que dia que vai liberar? então agora Sim, é com você, meu amor. E aí depois eu tenho gratidão. perguntas no Ai, meio, né? adoro. Adoro as perguntas. Então, é o seguinte, ó, já tem aluna minha aqui do fim de semana assistindo, que eu já vi, ó. Sim. Sabrina, que falou do meu batom, muito obrigada. Eu A falei Nana falando que tem a garrafinha dela até hoje. A Sabrina fez nesse fim de semana, tá dizendo que arrasou. Gratidão, meu amor. Então foi o seguinte, minha primeira preocupação quando a gente falou que ia ter o curso online é exatamente que os alunos se sentissem tão acolhidos quanto os alunos do curso presencial, né? sim, Porque a gente sabe muito bem, eu e a Valéria, a gente tem até uma piada interna, assim, que é a cara dos alunos na sexta-feira e a cara dos alunos no domingo. é verdade. Que é Total. outra história. E no online foi bom que deu até pra gente ver assim, porque a gente fica na tela com todos os quadradinhos juntos. É Ah, chocante ver a diferença. Por quê? sim, Porque a gente tem que fazer as pessoas se sentirem à vontade para elas poderem baixar as barreiras e aproveitar o curso, né? sim, Então, a minha primeira preocupação era essa, de fazer todo mundo se sentir à vontade. O kit, a gente montou o kit e mandou para casa de todo mundo, porque a gente queria que eles recebessem, né? Tem um slogan que já era um slogan da minha escola online, de cursos online meus autorais, sim. e que aí agora eu expandi para esses também, que a gente fala que o curso é online, mas ele não é à distância. É um É, curso que ele é virtual, mas não é à distância. Então, sim. essa é a premissa principal, assim, dos cursos. Então, a gente enviou o kit para todo mundo. Tivemos bastante desafio, porque a embalagem não podia, aí não tem embalagem, não acha embalagem, porque tá tudo fechado. Aí inventa uma Sim. embalagem que cabe o livro, aí dobra. E aí a gente tem aquele docinho que a gente dá no domingo, o docinho ia estragar, manda fazer um Você docinho mandou pra até o mais. docinho. Até o doce, meu Não amor, creio, porque a gente... amada. Até o Gente, doce. Aí falei com a Raíssa, que é a minha fornecedora oficial dos doces. Ela falou, não, Gabriela, porque aí tem gente de todos os estados, né? Ela falou, não, o pão de mel vai estragar. Porque tem doce de leite azeda, né? sim. Eu falei, tá, e o que não estraga? Ela falou, olha, o brigadeiro tem uma vida útil de 8 dias. Eu falei, é esse mesmo. Então vamos no brigadeiro. Então teve brigadeiro. Eu tive uma aluna do exterior e aí o correio não tá mandando, né? Não manda Ah, pra é fora. verdade. Aí eu falei, ai caramba, e agora? Ah, pois eu encomendei de lá, de onde ela mora, e mandei entregar Ah, lá na casa não. dela. Sério, Gabi? Falei, tem que entregar, porque faz parte da experiência, né? Eu tô mais, né? Tô mais Aí eu impactada falei, do que eu imaginei. vamos lá. Eu falei, vamos procurar e vamos lá. Rappi tem no mundo inteiro, Uhum. Sim. vamos achar. Então, primeiro essa parte, né, que foi muito importante pra gente. E Aham. também porque pra pessoa, a gente sabe que receber uma coisa física muda a experiência da pessoa, né? Receber uma coisa assim. E eu sei isso da minha experiência mesmo de cliente. Ó, as meninas gostaram do docinho. É da Raíssa, gente. Da Sim. Raíssa. Depois vocês vão lá no perfil da Raíssa pedir mais doce. E ela é Teta Healer, então o doce já vem com amor incondicional. Ah, eu fui É. clicar aqui, ó, para pagar o que eu escrevi. E agora. Ah, pronto, voltei. Então, eu sei quando eu recebo as coisas aqui em casa, né? Quando eu peço alguma coisa, o que faz diferença. Então eu falei, Sim. não, vamos mandar para todo mundo. E aí fui no correio umas 18 vezes. Agora já Sim. otimizei, já aprendi a otimizar. Ah, imagina. Mas a primeira vez, né? Então a gente Uhum. vai carregando esses aprendizados, né? Então agora dessa vez eu não vou 5 vezes no correio, se Deus quiser, vai ter uma organização melhor. Sim. E também é isso, é a gente ter todo
entender que o curso começa quando a pessoa se inscreve, não na sexta-feira. Sim. Porque de verdade começa. A hora que você se inscreve, as coisas já começam a mudar, né? E nesse caso teve que ser com bastante antecedência, né? Ou não? Com quanto tempo de antecedência teve que já fechou, assim, A gente fechou as inscrições uma semana antes. uma semana? E os SEDEX, né? Então eram todos. Quem era aqui do Brasil tinha gente de Minas, do Rio e do Rio Grande do Sul. E as outras eram de São Sim. Paulo. De São Paulo até Tudo tem como isso, né? contratar. Não, isso é muito legal, enriquece o Imagina, curso uma pessoa de demais. fora veio fazer com você aqui. Que maravilha, né? Isso enriquece o curso demais. Então, quem é aqui de São Paulo, a gente consegue outros métodos de entregar, né? Uhum. E no correio foi tudo no SEDEX. E assim, de uma das meninas chegou assim no sábado, no meio do curso, ela foi lá pegar e falou: chegou! Meu Deus. Então, confiar que vai chegar na hora que Sim. precisa chegar. Mas, claro, eu tô avisando também, todo mundo que se inscreve antes tem a chance de receber o kit antes também, né? Sim. E E essa foi assim. inovação, Gabi? Essa inovação, assim, essas coisas que você faz, é porque você recebeu isso ou tá mesmo no seu mindset? Como que funciona isso para você, assim? Como que você se descobriu inovadora, assim? Ah, isso é Porque muito você, legal. né, você faz isso com tudo, assim, não é Com só... tudo que eu posso, com certeza. Aham, Eu acho que assim, eu tava, aliás, antes da live, eu fiz até um stories, não deve ter dado tempo de você ver, porque foi bem na hora que a live começou. Que eu recebi ontem um pedido que eu fiz da Mary Kay e a moça deixou sim. a revistinha aqui. Uhum. E aí eu tava bem olhando a revistinha e tal. E aí eu tava olhando uma coisa que eu quero e eu anotei meu nome. E aí eu lembrei, meu coração até disparou. Eu lembrei de quando eu vendi Avon, que eu vendi Avon durante muitos anos. E eu lembrei a alegria que era quando eu pegava a revistinha no setor que eu deixava ou na casa que eu deixava e eu via o nome da pessoa anotado em algum lugar. Eu comemorava muito aquilo. E aí eu lembro que eu sempre, na hora de entregar as vendas das minhas clientes, então eu vendi Avon desde que eu tinha uns 9 anos até uns 16, Uhum. mais ou menos, 17. Sim, sim. E então eu colocava, né, na sacolinha, eu colocava amostra, escrevia o nome dela do lado de fora da sacolinha, grampeava, colocava um lacinho, copiava, não sei o quê. Porque eu sentia que aquilo fazia a pessoa sentir que o pedido dela era especial, né? Sim, Então, e não tinha assim, um pedido de R$ 5, não vou colocar amostra, não. Eu colocava no de todo mundo. sim. E aí é mais assim, pelo que a pessoa vai sentir quando ela recebe aquele produto, né? Aham. Seja ele de R$ 5, de 20, de 30, enfim. Sim. Então, eu acho que também é pelo prazer de poder surpreender. Eu Sim, acho hoje muito você legal quando a falou. pessoa olha assim e gosta, né? O prazer de Uhum. poder surpreender. É, Tanto hoje eu que li isso. nesses Vi isso. dias aí atrás, teve o meu professor de canto lançou um serviço novo que é uma Sim. serenata virtual. Aham, E aí eu vi. eu fiz a maior propaganda, porque eu achei o máximo, eu acho que surpreende a pessoa. Sabe? Sim. Quando ela abre e fala, nossa, ele tá cantando pra mim, ele falou meu nome. Então, eu acho que Ah, faz toda a diferença. Faz muita diferença nesse baixar as barreiras, nesse se sentir acolhido. E sempre foi uma coisa assim muito natural. Eu nunca é aquilo que eu até respondi hoje na caixinha. Eu nunca gostei de fazer as coisas assim, mais ou menos. Se for para fazer mais ou menos, eu já não começo. Não, não, sim, não gasta matéria-prima com o que não vai sim. dar certo. Então eu acho que é uma satisfação mesmo, sabe? Uhum. É gostoso, dá Sim. prazer. Hoje eu percebi, acho que rolou uma caixinha, uma pergunta lá na sua caixinha, né, sobre isso, como atender a pessoa, acho que tem 10, começou faz 6 meses e tem 10 clientes, né? Sim. E como aumentar E isso? tá, e Aí tá você achando falou, pouco, atenda bem, sim, tá achando pouco. Atenda é muito só bem, isso. atenda o melhor que você puder. É isso, né? Essa é a Sim. diferença, é isso que faz a diferença. E Porque, aí na eu tenho verdade, mais. quando a gente. Que foi o que eu respondi na caixinha, né? Eu falei, nossa, conversa assim com qualquer pessoa de qualquer formação.
qualquer uma, técnica, acadêmica, Sim. terapeuta, que está com 6 meses de formada e que tem 10 clientes, me fala a cara que ela fica, né? Porque É é difícil. surpreendente até, é É, maravilhoso. E se você, e a gente sabe muito bem que quando a gente trabalha com serviço, nossa melhor propaganda é o próprio atendimento. é. Atenda com excelência, né? Se você atender essas pessoas com excelência, dessas 10 você pode ter certeza absoluta que você nunca vai te faltar cliente. Se você atender essas 10 com excelência, nunca vai faltar. Tem um. Eu não sei se esse termo é do Seth Godin também. Tem um cara do marketing que ele tem um termo que chama 1.000 fãs fiéis. Hum, E ele fala o seguinte: vou até pesquisar aqui, ver se é esse cara que eu tô pensando meu, mesmo. Que é esse 1.000 fãs fiéis. Ele fala o seguinte. Que se você tiver 1.000 fãs fiéis, ó, deixa eu ver se é ele mesmo. Pronto, o seu negócio ele vai sempre ser muito bem sucedido. Ah, não, é do Kevin Kelly. Depois vocês podem dar uma olhada, dar uma pesquisada. Se você tiver esses 1.000 fãs verdadeiros, então as pessoas acham que você tem que ter, né? 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Agora, esses números, a internet banalizou muito esses números, né? Eu lembro que uma vez, uma das minhas alunas falou assim para mim: Nossa, mas eu tenho só 100 seguidores. Eu falei: Você já esteve numa sala com 100 pessoas? Você já olhou assim num palco? 100 pessoas na sua frente? É gente pra cacete. muita gente. É muita gente. 100 pessoas dentro de uma sala é muita gente. Então, quando a gente começa a sair dessa nuvem que a internet coloca na gente, porque todo mundo tem, né, 15 milhões, 4 milhões, isso te coloca meio que embaça um pouco sua visão. Você fala, nossa, então 1.000 fãs fiéis é tudo que uma marca precisa, assim, pra ser top de mercado. Sim. Porque aqueles 1.000 fãs, eles recomendam o seu trabalho. É igual esses 10 clientes. Já pensou se essas 10 pessoas acabam falando de você para outras 10? Pronto, você já tem ali, né? Você já tem os seus 100 primeiros. Então, as pessoas às vezes subutilizam muito esse poder, né? É verdade. Do atendimento excelente. Sim. Uma outra coisa que me chamou muita, muita atenção e que fez assim, sabe aquele pulo do gato? A virada de chave assim para mim, num curso teu, foi quando você no Manifestação e Abundância, quando você falou assim, gente, vocês têm um potencial criativo, porém acabam bloqueando isso por medo de tentar. E quando é que você vai perceber que você está fazendo algo correto ou não? Quando você tentar, né? Quando você levar para a prática, ir lá, colocar, ir lá e divulgar, ir lá e fazer. Então, tenham ideias, quando vir alguma ideia, vai lá e coloca. Vai lá. Você não sabe se vai ser ruim ou se vai ser bom se você não fizer. Isso mudou tudo para mim. Mudou assim, ó, da água para o vinho mesmo, sabe? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Do como você vê de fato isso, porque eu vejo muitas pessoas hoje, até clientes meus, se bloqueando por causa disso. O medo do ridículo, o medo de ir lá e fazer errado e dar errado. De lá até aqui, daquele dia que você, né, me abriu essa possibilidade, assim, e que eu também não tinha caído a ficha sozinha, né? E me abriu essa possibilidade até aqui. Eu já fiz muitas coisas que não deram, ficaram no caminho, enfim, né? Acabou ali, Sim, morreu no outro dia, enfim. E fiz também coisas que eu consigo até hoje ter resultados com elas e que eu sei que valeram a pena para mim. Só que caiu muito a ficha de que se eu não tivesse tentado isso, né, tentado fazer, eu não saberia até hoje, né, como seria. sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, se possível, para as pessoas entenderem mais qual que é essa maneira mesmo de lidar com essa situação, de ir lá e tentar. Ótimo. Nossa, esse é um assunto que eu amo falar. Que é o seguinte, as ideias, elas são seres vivos, elas são coisas vivas. Elas querem nascer, de alguma maneira. E ela vem e pula na sua cabeça.
E ela fica ali, aquela ideia, né? Ai, precisa da coisa. Se você entra, né? Eu tenho um post-it aqui ó, que eu anotei da última live da Perfeitolândia. Quando a pessoa se pede, ela entra na Perfeitolândia, que é onde ela só vai fazer se tudo estiver perfeito. E só vai colocar em prática se tudo estiver perfeito. Ela entrou ali na Perfeitolândia. Ai, mas será? Ai, mas vão me julgar? Ai, mas vão falar de mim? A ideia pensa, desse mato aqui não vai sair cachorro. Eu vou pular para outra pessoa. E aí você morre o quê? De ódio, né? Porque aí você vê outra pessoa colocando a sua ideia em prática. Todo mundo já passou por isso na vida. Já. Você fala, a minha ideia ali, a fulana colocando a minha ideia em prática. Mas, na verdade, a ideia não era sua. A ideia, ela quer nascer. Se não vai ser através de você, vai ser através de outra pessoa. Sim. Então, ela é um ser vivo. Ela fica ali querendo nascer. Então, se você não coloca em prática, alguém vai e coloca. Tem uma moça, ela chama Sarah Blakely. Ela é a dona do... Como é que é o nome daquele negócio? Aquelas cintas modeladoras que apertam até a sua alma. Como é? Spanx, lá nos Estados Unidos. Spanx. Que é ela que inventou esse negócio. Ela é tipo bilionária. Bilionária mesmo, assim. E ela vendia máquina de fax. Quando ela inventou a Spanx. Ela vendia fax de porta a porta. E aí, um dia ela queria ir numa festa com uma calça branca e ela não queria que mostrasse nada, né? Não marcasse calcinha, não marcasse nada. E ela procurou e não conseguiu achar nenhum produto assim. E ela foi e criou. Ela mesma inventou esse produto, chamou de Spanx, que é tipo um shortinho modelador, né? Sim. Que hoje todas as marcas copiam, mas ela é a original. E aí, ela tem uma masterclass que ela fala o seguinte: toda pessoa, sem exceção, já teve uma ideia milionária na vida, pelo menos. Toda pessoa já teve. Só que quem coloca em prática, né? Toda pessoa já teve pelo menos uma ideia milionária. E aí, aliás, eu tô tentando lembrar qual foi, mas eu já vi, assim, alguém colocar uma ideia minha em prática, assim, e ficar muito rico. E eu falar, puta que pariu! Mas você chegou a falar para a pessoa a sua ideia? Não, alguém que eu não conhecia. A ideia saiu de você e foi para outra. Alguém que eu não conhecia, que eu vi, assim, um anúncio, que eu depois falei, gente, eu tive essa ideia alguns anos atrás e não dei bola. Então, a Denise tá falando aqui, né? Jogou a ideia no ar, alguém pega. Às vezes você nem joga, minha filha. Às vezes você só... Ai, não tenho tempo. Ai, vai dar trabalho. Ai, as pessoas vão falar. Ai, não sei o quê. Então, a única maneira da gente saber se ela é a sua ideia de $1 milhão ali ou não, é colocando ela para rodar. E ela tem vida. A hora que você coloca, ela meio que roda sozinha, né? A gente já percebeu isso. A hora que você coloca energia ali e faz, né? Quando é, né, o correto a fazer, tá ali né, no momento certo para você realmente fazer, flui, né? Vai, assim, com certeza. Então, acho que essa é a parte mais importante, da gente não desperdiçar ela ali, porque ela tá ali esperando para ser colocada em prática. E se a gente não coloca, ela procura outro. É igual gente que tá procurando namorado. Ah, eu quero namorar. Ai, não, eu não quero. Ah, então tá bom, obrigada, próximo. Vou arrumar alguém que queira. A ideia tá na mesma. Né? O famoso, a ideia usa a velha e boa frase do solteiro. Não quer, tem quem queira. Ai, e Gabi, quando que você teve em algum momento medo, ou medo do ridículo, medo de se expor, medo de colocar suas ideias e não dar certo? Já sentiu aquele medinho assim? Já teve que trabalhar isso? Você trabalhou com teta? Como que foi? Se já te aconteceu, se já te ocorreu, né? Porque você Então, parece que nunca teve isso. Eu vou te falar, eu não quero te decepcionar, mas eu tenho uma frase maravilhosa que vergonha é roubar e não poder carregar, que minha mãe que me ensinou essa frase. Quando alguém fala, sábia Valéria, sábia. Sábia Valéria. Quando alguém falava, vai, você não tem vergonha, eu falava, vergonha é roubar e não poder carregar. Menina, você é muito top. Eu acho que assim, quem vende Avon de porta em porta com 9 anos de idade não é uma pessoa que nasceu com vergonha, né? Não. E vai lá e pergunta se você quer comprar Avon, a Valéria tá aí.
vergonha é roubar e não poder carregar. Então, eu nunca achei. Eu nunca achei que eu tinha feito nada digno de me envergonhar, não. Aliás, eu ficava com vergonha alheia pela pessoa que achava que eu tinha que estar com vergonha, sabe? Assim, quando a pessoa falava, nossa, essa menina aí oferecendo, por exemplo, na fábrica, né? Eu comecei a trabalhar na Volks, e aí eu tinha um salário que eu não precisava vender a Avon. O meu salário já era um salário muito bom. Depois eu pegava minha revistinha, eu ia lá nas meninas do RH. Você imagina o RH de uma empresa do tamanho da Volks, o tanto de mulher que não tem nesse lugar. Sim, sim. E eu ia lá com as minhas revistas, distribuía as revistas para todo mundo. E meio que o pessoal da minha área olhava assim e pensava, gente, para quê, né? Tem a menor necessidade. E eu chegava ali, linda, feliz e contente com a minha sacolaiada da Avon, e falava, chegou! Chegou a hora da muamba. Sim. E então eu acho que essa é a frase que foi me regendo sempre. Vergonha é roubar e não poder carregar. Nunca tive essa vergonha de me expor, essa vergonha de falar do meu trabalho, qualquer que fosse ele. Simplesmente vergonha é roubar e não poder carregar. A pessoa que lute, se ela tá achando ridículo, ela que se retire. Tudo. Eu queria ter essa noção logo no No início, começo, sabe? né? Nossa, Gabi, como eu fui criticada, sabe? Mas eu fui criticada muito assim por pessoas próximas. Mas isso eu fui também. Sim, Minhas e lá no meu tias, post né? escrever assim, você é louca, sabe? Por me expor, por eu postar uma música, por eu expor minha alegria, cara, eu ficava assim, Mas eu lembro, assim, das minhas Deus, tias perguntando, mas toma cuidado. Você não vai resolver o que você quer da sua vida, né? Já mudou de profissão 5 vezes, tá pagando INSS, tem que pagar o INSS, sabe? Assim, umas coisas. Mas é tem como onde se cair eu olhava e morre. eu falava, estranha essa pessoa. É como se a louca fosse ela. Eu acho Ela. que o nome disso é excesso de autoestima. Eu olhava e falava, nossa, gente, que louca. Será que ela não percebe que ela é louca? Eu posto assim e falava, gente, mas ficou tão bom. Eu olhava pro meu vídeo assim e falando, nossa, hoje olhando lá Hoje a pra trás, gente vê que, né, que a eu gente acho que sempre tava pode engraçado melhorar. mesmo e tal, mas não era esse o intuito, sabe? Eu sempre, depois que teve uma época que eu até conto ali nas minhas coisas, né, lá para trás, que estava muito tímida por causa de um bloqueio, de um choque que eu tive lá na infância. Só que aí naquela, né, sessão de teta ali, eu descobri que eu nunca fui, me veio assim, insights de infância, como você está falando aí, de que eu ia lá na frente, na escola, me apresentar para todo mundo, eu era sempre a primeira que queria me apresentar, eu amava cantar, eu não queria saber se eu era ótima cantora, não. Eu amava cantar, eu amava me expor, eu amava dançar, entende? Então, amava atuar, eu criava muitos desfiles, eu era a estilista e eu criava desfiles e vestia minhas amigas, arrumava elas e fazia desfilar, chamava os pais, sabe? Colocava Uhum. na fila assim os meus pais, os pais delas, e eles eram as A pessoas que estavam plateia. ali, a plateia. E a gente desfilava, fazia caras e bocas, e eu desfilava junto. Então, assim, eu tinha muitas ideias, eu era muito criativa, e isso foi bloqueado por uma professora que me criticou um dia que eu fui cantar, fazer uma apresentação na frente da sala. E a partir daí eu fiquei tímida, bloqueou totalmente. Eu descobri isso com teta depois, né, numa Sim. sessão de teta, e desbloqueou. Então, depois que desbloqueou, menina, aí, Aí o negócio, aí você voltou a ser você, né? Você voltou aí pra eu, olha, você. cheguei chegando. E aí o povo não entendia, sabe? Aí olhava para mim, depois de velha, ficou assim, descarada. Depois de velho Depois de mal, endoidou. Sim, depois de sim. uma certa idade, acho que perdeu o juízo, sabe? Não sei o que pensavam. Sei que Uma frase depois que eu, disso. Hum, uma frase que pode eu uso muito quando a pessoa fala assim, ai, mas você devia não sei o quê. Você devia não sei o quê. Eu, tipo, ai, você tá falando muito isso. Eu falo, qual o problema? Eu fico esperando a pessoa. Eu quero que ela descreva qual é o problema. qual é o Outro dia, problema? uma pessoa falou assim pra mim:
Nossa, mas tudo você fala glória a Deus. Eu falei, qual é o problema? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, porque qual é o problema? As pessoas arrumam muito picuinha. Aí a pessoa falou assim, é mesmo, né? Eu falei, não tem problema nenhum. Então, acho que devolver, perguntar qual é o problema, faz a pessoa Perfeito. pensar, né? Falar, por que será que tá me incomodando ela falar glória a Deus? O que você acha que é, Gabi? Assim, no fundo, quando a pessoa... Depois disso, eu tive muitas situações, assim, de pessoas me falarem, até o que eu fiz, eu tô fazendo, né, gente, a mentoria expressa com a Gabi, e hoje teve um desafio. Ai, é verdade, hoje é o primeiro dia. E o desafio foi nós encontrarmos, né, qual era o problema que a gente ajuda as pessoas a resolverem. E perguntando para as pessoas mais próximas e até clientes mais próximos meus, eu descobri que eu sou a rainha da motivação. Adorei! E já tá tudo, já tá aqui no arroba já, né? E eu falei, eu fazia muito isso, e muitas pessoas, depois dessas críticas de pessoas próximas, começaram a notar e me falar, me dar o feedback em relação a isso. Falar assim, nossa, eu acho tão legal, você vai ali, todo dia coloca a gente para cima, eu gosto tanto disso. Quando eu converso com você, eu faço uma sessão com você, eu me sinto empoderada. Você transmite isso de uma maneira séria, assim, feliz, né? Mas com seriedade. E aí caiu muitas fichas para mim, inclusive, que a gente não precisa colocar uma máscara de séria, de fechada, de carrancuda para transmitir a Seriedade. seriedade. Seriedade não é isso, né? Seriedade é a gente viver, a gente ser autêntica, a gente viver o que a gente é, né? E mostrar isso com autenticidade. É isso que faz a diferença. Eu sinto que é isso, né? Mas e essas pessoas que se incomodam? Como que você vê isso? Será que tem projeção? O que que seria? Ah, eu vejo com muita clareza, muita clareza. Quem se incomoda é porque não está vibrando no seu autêntico eu. Então, ela se incomoda com quem está. Tipo, se eu não posso ser eu e expressar o meu verdadeiro eu, quem é você para ser você? E aí, quando a gente devolve isso para ela, com esse qual o problema, né? Quando a gente pergunta, mas qual o problema? Aí, ixi, caiu aqui no. Você voltou? Hã? Ficou um Caiu? pouquinho. Você ficou meio congeladinha. Ah, é que eu puxei aqui para trás para ver uma coisa que a Valéria escreveu aqui, que você falava muito palavrão. A Valéria respondeu assim: se ela não falar, não vai ser ela. É isso, autenticidade. Exatamente, porque assim, quando a gente começa a se cortar, a se podar para o que os outros querem, a gente automaticamente deixa de ser a gente e não vai agradar todo mundo do mesmo jeito. Porque aí quem gostava do palavrão agora vai ficar sem. Então, se eu falo palavrão, eu desagrado quem não gosta. Mas se eu falo, eu desagrado quem gosta. Então, você vai desagradar alguém de qualquer jeito. Então, eu sinto que, assim, essas pessoas, quando elas vêm com esse olhar muito categorizador e julgador, geralmente elas estão elas queriam muito ser autênticas e fazer aquilo, elas não têm coragem, elas são reféns dos outros. E aí elas se incomodam com quem faz. Ai, por que você está fazendo isso? E aí você devolve, você fala, ai, por que eu não deveria? Até mesmo palavrão, quando alguém fala assim, ai, fala muito palavrão. Eu falo, e daí? Não, pessoa grossa, né? Falo, mas qual é o problema? Aí a pessoa ela não tem justificativa para aquilo. Ela fala, ai, aqui é feio, né? Eu falo, é feio para quem? Aí a pessoa, ela dá um nó, ela não tem fundamento aquilo. Quem Aí disse que é dissolve. feio? É feio para quem? Não acho feio. Aí tipo fica. É igual tatuagem. Tem gente que acha lindo, tem gente que acha feio. Batom rosa. Tem gente que acha lindo, tem gente que acha feio. É. Não é motivo Eu, suficiente. eu saí ali do banheiro, né? Eu disse que, dei umas cacheadas no cabelo, coloquei esse brinco. Tá Eu me achando a belíssima. cigana, né? Tipo, Tá belíssima. sou a cigana. Aí eu fui ali no quarto e minha filha falou assim: nossa, mãe, você tá igualzinho uma indiana. Eu falei, sério? Eu achei que era cigana. Que era cigana.
É certo? como tá tudo no filtro do nosso olhar, né? Tá tudo no filtro. Então eu devolvo, ó, a Lu até falou, adorei devolver com pergunta. Eu devolvo, qual é o problema? Sim. O que tem de ruim? O que tem de errado? Que tem... E aí a pessoa, ela não tem argumentos. E aí aquilo vai dissolvendo e dissolvendo dentro dela. E isso é muito bom também, porque ela vai deixando de ser chata, né? Sim. Um chato a menos no mundo, né? É. Principalmente nós, né? Você também me identifiquei muito por você seguir alguns preceitos do Gaspareto, né? Eu Maravilhoso. adoro, sempre acho incrível, né? Sempre achei. Então, o Gaspareto era uma pessoa assim, né? Muito Sim, autêntica, autêntico. inovadora, né? Ele chegava ali e respondia às pessoas com autenticidade total. Então, assim, eu sempre me identifiquei muito e sempre, não que eu quisesse seguir passos, mas é de afinidade mesmo, né? Quando a Sim. gente já tem essa essência, a gente sente afinidade. E quando eu vi você, foi a mesma coisa quando eu conheci você, né? Eu percebi tudo isso. E eu acho que essa inovação, esse senso de inovação também já vem disso, né? Porque quando a gente é travada, quando a gente tenta se moldar ao que os outros querem da gente, é difícil inovar. Você não acha? Tudo que é inovação vai chocar alguém, no sempre. Sempre vai chocar. Tudo que é novo, vai ter alguém que vai se chocar, vai falar: "Nossa, mas aquela cara assim, né? Mas e aí você, não é essa todo mundo que é chato tem essa cara. E Sim. aí você Ai, e vai chocar. Se você não tiver preparado para chocar as pessoas, você não consegue inovar de verdade. Você tem que é. se despir, você tem que se desfazer, você tem que se livrar, né? Dessas meninas estão tudo rindo aqui, ó, da minha, deve ser da minha cara. Sim. Você tem que se livrar desse medo de desagradar, porque vão ter inovações que as pessoas não vão gostar. Tudo. Aliás, tudo aquilo que é muito novo, né? Quando começou essa história, não. Ai, começou a quarentena, vai todo mundo ter que trabalhar de casa. Sempre tem todo mundo que, ai, não quero, é online, não quero, pipi, pipi, pipi. Sempre vai ter Meu alguém que vai sonho. ser contra. E Era meu tem gente sonho. que ama. Uhum. Uhum. Então, a gente não vai conseguir ser unanimidade. E que bom, porque já tem aquela velha frase, né? Que toda unanimidade é burra, É né? verdade. Tipo, ai, Uhum. todo mundo, se todo mundo ama, você fica. Hum. Tem que ter Chato, um, né? tem, Monótono. tem que ter uns haters, né? Eu lembro que Sim. no ano passado eu fiz um post que estava escrito assim: se você não acredita em terapia holística, já pode parar de me seguir. Hum. Por quê? Porque eu não tenho paciência, eu não estou aqui para convencer ninguém, eu não sou Sim. paga para convencer ninguém. Então, se você não acredita, a porta da rua é serventia da casa, pode ir embora. Tem 1 milhão de outras terapias, né? E aí o Exatamente. rapaz foi lá e comentou assim: Nossa, isso que é terapeuta, né? Terapeuta com esse nível de empatia, imagina se não fosse. Aí eu Nossa. falei, bom, não entendeu nada. Fui lá e deletei o comentário dele, porque o Instagram é meu. Não sou obrigada. O Não. Instagram é minha casa, eu não sou obrigada, né? Sim. A conver... Mas assim, é um conceito muito distorcido, né? De que a gente está aqui para servir as vontades dos outros. Não estamos. Estamos aqui para realizar o desejo da nossa alma. E Deus se realiza através desse desejo da nossa alma. Então, quando a gente está na papagaiada dos desejos dos outros, nem a gente, nem Deus, nem ninguém está se realizando. Nem os outros, porque eles também não estão Nem satisfeitos. sabem, né? Na verdade, quem tá assim, apagado, sem saber o que realmente quer, o que realmente é, né? Quem é de fato, o que Sim. gosta de fazer, o que gosta de mostrar, não, não tem assim aquela, não sente na verdade afinidade com ninguém, vai assim aleatório e gosta e vai lá e critica o que os outros fazem e assim por diante. Sim, exatamente. Então, teve uma pessoa ali que comentou uma coisa que eu achei bem interessante. Teve uma época que eu falei, voltando, né, ao Gaspareto, teve uma época que eu estava falando muito inferno.
Inferno! Só que, bom, eu falo qualquer coisa e falo, mas que, né, menina, mas isso é um inferno, ai, sabe assim, brincando, Uhum. conversando assim, falando. E aí eu tava falando isso com uma amiga minha e ela falou assim pra mim, nossa, mas Teta Healer, essa Teta Healer tá muito inferno, falando muito inferno. Pensei assim, nossa, agora que você falou, devolve a pergunta, né? Uhum. Ai, eu perdi a oportunidade de fazer Perdeu essa de perguntar pergunta. o que te incomoda no inferno? O que é inferno para Qual é o você? seu Porque problema com o inferno? pra Você mim, assim, acredita no inferno? ai, Gabi. Agora, eu gostaria de saber, né, se as pessoas têm perguntas. Quem tiver perguntas Sim! aí, fica à vontade para fazer as perguntas, porque tá já chegando quase no nosso Nossa, passou limite, muito rápido, né? Tem né? Tem 15 mais uns minutos 15 só, minutos. gente. Então, quem quiser Aproveitem, fazer sim. alguma pergunta, aproveite, por favor. Aproveita Sim. que a Gabi está Enquanto, aqui. aproveita. Enquanto o pessoal vai Aproveita. escrevendo as perguntas, eu vou ler aqui um outro comentário da Valéria que eu achei muito legal. A Lu Tá. falou, né, que tá caindo 1000 fichas, que bom. Aí a Valéria falou, sempre tem alguém para criticar, mas tem muito mais gente para se conectar. E isso é verdade. A hora que a gente se expressa, vai ter um infeliz. Ou do jeito que eu falo, um desinfeliz. Vai ter um desinfeliz para ir lá falar, encher o saco, mas vai ter 10 se conectando. A proporção é muito maior. Então Sim. vale a pena, sabe? Tá. Vale pagar o preço de ser autêntica. Sim. Foi muito Porque boa, esse parabéns, negócio de que bom, minha flor. Mandei as perguntas de vocês sobre isso, sobre tudo isso que a gente falou, né? Sobre a opinião dos outros, sobre sim, vergonha, sobre inovação, sobre. E eu acho inovação, né? que essa história de crise, enquanto o pessoal vai perguntando, porque tem um delay, né? Até chegar lá e até voltar a Sim. mensagem pra gente. Essa história de crise, né? Toda crise, ela guarda dentro de si grandes oportunidades. Mas a gente tem que olhar para as oportunidades, né? A gente não pode deixar o nosso olhar fixo na crise. Porque tem crise, sim, e tem oportunidade também. Às vezes, quando a gente fala assim, ai, tá cheio de oportunidade, as pessoas acham que a gente está invalidando quem está na crise. Ah, então você está Sim. querendo dizer que não existe crise? Existe. Para quem quer acreditar, existe. Todos os paradigmas estão disponíveis. Para quem quer crise, a crise está aí. Para quem quer oportunidade, a oportunidade está aí também, né? Eu acho que as pessoas se ofendem muito quando a gente mostra uma realidade diferente da delas. Mas isso É. não significa que a realidade delas esteja sendo invalidada. A realidade Sim. delas está ali, só é um paradigma diferente. Ó, a Mo já mandou aqui uma pergunta. Dentro do Uhum. Teta, existe esse lance de vibração da palavra? Merda, inferno, ou é irrelevante? É o seguinte, eu acho que tudo aquilo que te castra, tudo aquilo que te coloca num ritual e te castra não é bom. Então, por exemplo, eu não posso. Eu tenho que. Agora que eu sou da ordem religiosa do Theta Healing, eu só posso falar palavras de amor e iluminadas, porque agora eu sou da Gratidão, ordem gratitude. religiosa do Theta Healing. E isso te castra. E eu acho que tudo que te castra não te faz bem, né? Uma coisa Sim. que te obriga a fazer de um jeito. Na minha visão, a sua intenção com a palavra conta muito mais que a palavra em si. A palavra em si não tem poder nenhum. A palavra ela é neutra, É. né? Tanto que você pode. Tem palavras que elas, para algumas pessoas, são elogio e para outras são xingamento, a mesmíssima palavra. Então a gente precisa saber qual é a intenção que foi colocada na palavra. Tanto que o Gaspa chamava as pessoas que ele ia responder, né, lá na rádio, de demônio. É demônio, Mas é o é verdade. sentimento, né? É É o o que é o que sentimento por trás é. disso. Não tem, eu não sinto que também palavra vai mudar alguma coisa, a não ser o que você sente de fato falando aquilo, não é por, às vezes é uma É o sentimento brincadeira. que aquela palavra vai gerar. Então, se você fala, toda vez que alguém te vende alguma coisa, você fala, eu não tenho dinheiro, se sentindo pobre, isso é péssimo. Porque é o sentimento que envolve aquilo que você está falando. Não é só a palavra pura.
É o sentimento. Deixa eu ver o que mais. O não tenho, bloqueia. Não tenho, mas é o que aquilo te faz sentir. E não a palavra em si, certo? Sim. Gostaria de saber mais sobre o atendimento de excelência, como pôr em prática no dia a dia. Hoje, uma das meninas me perguntou isso no inbox. E eu disse, inclusive, que eu vou fazer um vídeo ou uma live. Porque isso é assunto que a gente pode falar por 1 hora. Sobre como fazer um atendimento de excelência. Então... eu acho que é Daisy, né, seu nome? Eu acho que eu vou fazer um vídeo mais longo ou até mesmo mais uma live só falando de atendimento de excelência, porque é muita coisa para falar. Ai, Daisy, já segue a Gabi aí. Daisy é minha amiga. Eu tô vendo que eu não conheço o rostinho dela, é um rostinho novo. Uhum. Mas assim, deixa eu dar pelo menos, né, um insight assim, um insight, algumas perguntas que você já pode colocar em prática agora. A primeira delas, né, no atendimento de excelência, é a gente sempre pensar no antes, no durante e no depois. Muita gente acha que o atendimento é só quando a pessoa está ali na frente dela. Mas o atendimento começa quando a pessoa agenda e termina depois que a pessoa já está na casa dela. Então, pensar nessa, a gente chama isso de jornada do cliente, né? No programa Ser Terapeuta, a gente desenha toda essa jornada do cliente, desde antes dele conhecer a gente, o antes da sessão, durante a sessão, depois da sessão, o depois do depois, que é quando, depois de quando acaba, a gente pensar em todo esse caminho que ele faz a gente conseguir ter mais ideias de como fazer um atendimento excelente. E eu acho também que, assim, tem muita gente despreparada mesmo que a pessoa tem que saber que ela precisa estudar, né? Que ela precisa se preparar. Então, tem muita gente... Não é difícil fazer um atendimento de excelência quando você está preparado, né? Quando você estuda, quando você pratica, quando você coloca em prática. Não é difícil, é só você se conectar em ser a melhor contribuição para o seu cliente. Mas depois a gente vai falar mais disso. Daisy, se você quiser estar por pertinho. Sim. Denise, né, ali também falou, me sinto com falta de criatividade. O que tu diz faz muito sentido, de estar travada e moldada no modelo que não é meu. Principalmente quando vira terapeuta. Parece que a gente vira terapeuta e tem que virar uma múmia, né, gente? Não pode mais ter opinião sobre nada, tem que fazer namastê, não pode mais ter opinião sobre nada, não pode ouvir música, porque você parece que você tem que iluminar e virar uma múmia. É basicamente isso. É tipo o que esperam de uma primeira dama, coloca-se muito essa imagem. E se eu fosse você, eu jogava tudo isso no lixo. Porque o que vai ajudar as pessoas de verdade é a sua autenticidade, é você... Porque quando a gente pode inspirar os outros a serem eles mesmos também. E 90% dos problemas das pessoas é porque elas não são elas mesmas, né? As pessoas não querem mostrar algo que outras podem julgar. O medo do julgamento também, né? E quando a gente mostra essa verdade, né? Essa autenticidade... a gente acaba passando também para a pessoa qual é a nossa energia. E quem tem afinidade com aquilo, fica. E te procura justamente por isso. Pela sua energia. Pela afinidade que tem com você, né? Com aquela energia. E se você agisse diferente, engessada, quem que vai se conectar com alguém engessado? Quando a gente procura fora, né? O que é ser uma terapeuta? E aí a gente procura isso fora, e aí tenta encaixar a gente nisso, aí lascou. Porque aí é puro sofrimento. Nem você fica à vontade, nem o cliente, porque não parece ser bacana, né? Não transmite. Não passa confiança. Mesmo que você seja séria, sou uma moça séria, assim, não falo, não dou risada. Eu só falo séria, assim... aqui no meu Insta, que as pessoas não transmitir seriedade, mas cadê a seriedade? Sem contar que isso não é sustentável. Chega uma hora que você não aguenta, ninguém aguenta fazer um papel para sempre. Cansa, chega uma hora que você esquece, que escapa ser você ali de repente, né? Ninguém aguenta, não dá.
chega uma hora que escapa e aí vai tudo o castelo de cartas desabando. Não sei se já te fizeram essa pergunta, Gabi, mas já me Hum. fizeram muito, muito, muito. Até minha terapeuta, né, particular, porque, gente, terapeuta também tem parte de terapeuta, né? E Tem que antes de eu ter, me né? tornar terapeuta, eu já tinha essa terapeuta minha, né, que me acompanhava e que me trabalhou várias coisas em mim, né, antes do Theta Healing. E ela já me perguntou, assim, algumas vezes que eu peguei energia de baixa vibração, que ela sentiu que foi de pessoas aqui, né, na internet, assim, de pessoas, dessas pessoas achando ridículo e tal, né? Enfim, ela perguntou para mim se quando eu estava mal também, eu conseguia fazer vídeo, né? Ir lá e colocar meu rosto lá e falar. Uhum. E eu falei, olha, eu aprendi, né, em alguns cursos de mídias sociais que aqui é minha empresa e que eu preciso realmente aparecer, mas eu não consigo me expressar daquela maneira, né, me colocar ali sorrindo, e feliz e cantando só para fazer um papel, eu não consigo de fato. Então, quando eu não estou com a energia muito lá, né, com a vibe das melhores, que eu não estou naquele momento de me aparecer assim, de me mostrar assim, eu geralmente escrevo, né, eu coloco outras coisas assim, mas eu não consigo de fato representar um papel, apesar de gostar de atuar. Mas eu não consigo representar esse papel, sabe? Ir lá e falar uma coisa que não é a minha verdade naquele momento, que eu não estou sentindo. Então, ela até ficou assim, nossa, eu pensei que às vezes você representava, porque parece que todo dia você tá bem, tá legal. Mas meu amor, tô feliz, né? Sim, é isso, é o que é natural, né? O que é natural sai muito bem, sai tão bem que É. as pessoas querem saber como, né? Mas é porque Uhum. é o natural, né? Eu acho que como terapeuta, tem muito terapeuta que vai virar terapeuta, isso eu tô falando de todos os terapeutas, tá? Uhum. Holísticos, quem entra na faculdade de psicologia, geralmente entra por si, para se Sim. conhecer, porque passou por algum trauma, porque passou por algum problema. Uhum. E as pessoas têm que tomar muito cuidado quando isso se torna uma profissão. Porque a hora que se torna uma profissão não é mais sobre você, querida, é sobre as pessoas que você serve, né? É. Então, a gente não pode ficar nesse lugar achando que, então, se eu tô, por exemplo, se eu passo um mês mal, eu vou passar um mês sem trabalhar, né? Tem que tomar Sim. esse cuidado de saber ter É essa verdade. chavinha, né? Chavinha estou trabalhando, chavinha não estou trabalhando. Eu acho muito importante a gente desenvolver isso para a gente não se sentir forçada a vir fazer alguma coisa. Porque a gente sabe Sim. que não tá, que não é isso que você falou, que a gente tem alternativas. Eu posso escrever, eu posso me comunicar de alguma outra maneira, eu posso falar, ai, gente, hoje eu tô assim, assim, assim. E Falar por real, isso, né? por isso vou compartilhar com vocês coisas que eu faço quando eu tô assim. Então, quando eu me sinto assim, eu faço isso para me dar um boost de energia, eu faço aquilo para me dar não sei o quê. E ligando essa chavinha, eu sempre gosto muito de usar essa chavinha. Estou trabalhando, não estou trabalhando. A hora que eu ligo a chavinha estou trabalhando, eu estou a serviço. Não interessa Sim. o que tá passando comigo, eu estou servindo os meus clientes. E aí, quando eu Perfeito. termino de atender, eu volto a chavinha para mim, agora sou eu de volta. Isso é muito Entendi. importante a gente ligar, Nossa, porque tem muito é muito terapeuta difícil. que principalmente quem é mais novinho, para as meninas que estiverem assistindo, que tipo, acabou de começar a atender, Uhum. sente que eu tenho que estar, tem muito essa crença, né? Eu tenho que estar 100% para atender. Sim. Quando que a gente está 100%? Me fala, assim, 100%. É, Em um ano, quanto desse um ano a gente está 100%? Se a gente fosse é, trabalhar só nesses dias, morrer de fome, né? Ia morrer de fome, só isso. Então, sim. a gente quer comprar batom bonito, a gente, né? A gente tem nossas coisas para fazer. Então, a Sim. gente precisa ligar essa chavinha. Estou atendendo, estou a serviço. E quando a Falta gente está a viúva. serviço, a gente esquece todo o resto. Você já deve ter percebido dias que você nem tá tão bem assim, você fala, bom, mas eu tenho um compromisso, eu vou aparecer. Sim, No meio do caminho você fica melhor, não é? sim. Acontece.
Eu queria que você falasse, aproveitasse acho que 2 minutinhos que falta para falar um pouco dos cursos online. Vão continuar, vão ter teve o DNA básico, né? Vão ter Sim. outros. Como que vai ser assim agora? Como que tá esse negócio? Então, o que a empresa da Havaiana liberou pra gente, eles disseram que a gente vai poder dar básico, avançado e digging. Só que Uhum. o digging ainda não liberou. O básico liberou, o avançado liberou hoje. Então, hoje eu Sim. abri a próxima turma de avançado. Então, agora, por enquanto, a gente dá básico e avançado. E vai ser possível também dar o digging. Mas o digging ainda não liberou. Os Hum, outros cursos, eles não liberaram por enquanto. Eles disseram lá na plataforma que, por enquanto, somente online, somente presencial. sim. Mas eu já solicitei alguns, né? Principalmente o Ritmo e Peso Imagina. Perfeito, que o pessoal Aham, adora e eu acho que é um curso que ia ser super divertido de dar online. E eu tô sim. esperando resposta. Seria muito legal, seria muito interessante. Eu acho que a gente não Nossa, sabe até abre possibilidades, né, Gabi? e a Eu, gente não quando sabe até quando, morando né, lá no Rô, que vai Canadá, ficar assim, né? fazia os cursos porque tinha que vir para São Paulo, Sim. né? Não Porque abre muita possibilidade para quem mora longe, para quem mora fora e quer fazer em português, porque é diferente fazer na nossa língua materna, dá é, diferença. sim, Mesmo que a sim. pessoa more 20 anos, que ela seja fluente, dá diferença. E Uhum. então, assim, a gente está aguardando essas liberações, porque a gente não sabe até quando essa quarentena vai acontecer e quando a Sim. gente puder, né, fazer a nossa vida for liberando para essa rotina, a gente não sabe como que vai ser para grandes reuniões, né? 20 Sim. pessoas juntas. Então, eu acho que é. Não, e assim, o primeiro curso, o básico online, foi tão legal de ensinar, Uhum. foi tão gostoso. Eu senti que deu Reuniu tanto bastante resultado. pessoas, né? Reuniram Sim, várias foram. pessoas. Nesse curso foram 20 pessoas. E eu achei assim que o aproveitamento foi show, assim, show. Não deve em nada para turma presencial, em nada. Foi super divertido. Até baile da manifestação Sim. a gente fez online. Ai, que Então, tudo! assim, eu tô super animada com essa possibilidade. Inclusive, falei pra Valéria que a hora que liberar presencial, não sei se eu vou abrir turma presencial, não. Porque tá muito legal fazer assim. Isso, né? Eu que adoro trabalhar online, assim, eu sou até suspeita a falar. Por isso que eu fiquei tão, assim, curiosa. Vai terminar a live, falta vinte e Ah, oito começou o cronômetro aí. Gabi, Inferno desse gratidão, cronômetro. gratidão, foi maravilhoso estar aqui com você. Eu vou fazer um print aqui, Ai, aproveitar o vamos. tempo ainda, dar um sorriso aí. Não tá printando. Printa vocês também aí, por favor, para compartilhar a gente. É, gente, printa e compartilha.